Um excelente dia para você que está nos assistindo aqui na plataforma EADélia Cursos Online. Plataforma esta que vai fazer com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e alavanque os teus negócios, a tua renda. Por isso mesmo, antes de começar mais uma incrível e maravilhosa aula, eu quero que você se inscreva aqui no canal, eu quero que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para você receber conteúdos exclusivos quando nós lançarmos aqui em nosso canal. Não perca essa oportunidade, gente! E hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, um assunto que traz várias questões dentro de concursos públicos, exames, vestibulares e processos seletivos. Só que antes de nós mergulharmos neste universo maravilhoso de utilização dos nossos pronomes pessoais oblíquos átonos, eu quero que solte a vinheta. Muito bem, pessoal! Mais uma vez nós estamos aqui juntos e hoje para nós falarmos mais um conteúdo de gramática, um conteúdo muito importante que vai se conectar com aquilo que nós trabalhamos naquelas aulas sobre pronomes. Especificamente, nós vamos aprender sobre colocação pronominal. Muitas pessoas, na hora que estão escrevendo, elas me procuram e elas me perguntam quando é que elas podem colocar um pronome antes do verbo ou depois do verbo. Então, por exemplo, pode já dar um exemplo super básico, Gi? Claro, te amo ou amo-te? Qual seria o mais adequado, tá? É isso que nós vamos conversar nesta aula. Por isso eu quero que você já pegue papel, caneta ou abra o seu documento de Word, o seu bloco de notas, o seu Discord. E aí a gente já vai trocando aqui ideias de como nós fazemos o emprego adequado dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Como de praxe, como de regra, eu coloquei aqui para vocês um breve resumo e depois eu vou utilizar um material muito bem elaborado pela professora Valdilene Zanetti Nunes, material este que é da minha professora de gramática, da minha antiga professora de gramática, só que não existe ex-professor, viu, gente? Então, para mim, ela ainda continua sendo uma grande fonte de inspiração. E, além disso, eu uni a esse material anotações das professoras adivinha quais? Pasqualin e Espadoto. E, além disso, também eu anotei questões relacionadas ao professor Evanildo Bechara. Então, nós vamos aqui analisar o que é essa tal de colocação pronominal. Quando se fala em colocação pronominal e, portanto, nessa conotação específica, o que se quer verificar, na verdade, é a posição dos pronomes oblíquos átonos. Já vem aqui e sublinhe, tá? É a posição dos pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos que nós iremos nos atentar? O, a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Lembra que eu falei desses pronomes pessoais do caso oblíquo átonos quando nós estávamos conversando sobre os pronomes? Em que aí eu falei dos pronomes pessoais do caso reto, logo depois eu falei dos pronomes pessoais do caso oblíquo, depois nós falamos dos pronomes possessivos e por aí vai. Vocês se recordam disso? Pois muito bem, agora nós vamos analisar a questão da colocação pronominal. E aí nós vamos observar que
Todos esses pronomes que aqui eu deixei entre parênteses para que vocês anotem com propriedade, nós vamos sempre observar a utilização desses pronomes em relação ao verbo, essa importante classe gramatical da nossa língua. Classe gramatical essa que trabalha com a questão do desenvolvimento das ações no espaço discursivo social. E aí, nós vamos observar que esses pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, eles vão poder ocupar 3 posições em relação ao nosso verbo. Eles podem vir antes do nosso verbo, eles podem vir no meio do verbo e eles podem vir depois do verbo. E aí, para cada uma dessas posições, nós vamos dar um nome específico. A gramática normativa convencionou dar um nome para essas posições dos pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, que vão trazer para nós essa condição de usabilidade, de aplicabilidade. Todas as vezes que vocês observarem que o pronome pessoal do caso oblíquo átono veio antes do verbo, o nome que nós utilizamos é próclise. E aí vocês percebam também a presença do acento. Por quê? Porque essa palavra é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas elas são acentuadas, ou seja, todas essas palavras elas precisam ser gravadas com acento, que aí mostra para nós essa marca. Nós temos a mesóclise. Então, quando o pronome ele aparecer no meio do verbo, nós vamos chamar de mesóclise. E quando o pronome pessoal do caso oblíquo átono, ele vier depois do verbo, nós chamamos de ênclise. E aí observe que neste caso nós temos o acento circunflexo, justamente por conta da saída do som. Tudo bem até aqui? Então, próclise, mesóclise, ênclise. Próclise, mesóclise, ênclise. Tudo bem até aqui, não é? O que eu vou te ensinar nesta aula? As regras específicas que fazem com que o meu pronome pessoal do caso oblíquo átono ele venha antes do verbo, ou que ele venha no meio do verbo, ou que ele venha depois do verbo. Traduzindo tudo isso, nós vamos verificar quando é solicitado um caso de próclise, quando é solicitado um caso de mesóclise e quando é solicitado um caso de ênclise, respectivamente. Então, já vou consultar aqui aquele famoso bloco de anotações que vocês já estão super acostumados, que eu sempre trago aqui e que eu acredito que está sendo extremamente útil para a sua vida, para a sua existência. Então vamos lá pensar primeiro a próclise. A próclise é obrigatória, lembrando que todas as vezes que eu falar próclise, eu estou falando daquele pronome pessoal do caso oblíquo átono que veio antes do verbo. Então, ela é obrigatória quando houver palavra que atraia o pronome para antes do verbo. Então, todas as vezes que nós tivermos uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo, nós precisamos trabalhar com a próclise. Então, aqui do ladinho da próclise, você vai escrever palavra Giovanni. Como assim? Palavra atrativa, meu amor. Olha que sucesso, né? Então, nós vamos aqui. Palavra atrativa. Olha só, que sucesso e que poder, hein?
E Gi, o que é essa tal de palavra atrativa? Aquela palavra que vai fazer com que o pronome ele seja chamado para frente. Tá, quais são essas palavras atrativas? Vamos para a primeira. Palavras ou expressões negativas. Qual é a palavra que talvez mais falte na tua vida e na minha vida? Aquela famosa palavrinha de 3 letras. N-A-O-T-I-O. Difícil a gente falar não, né? O não é uma palavra atrativa. Então, não me diga mentiras. Parênteses para esta frase é que eu odeio mentira. Odeio, gente. Eu prefiro 1000 vezes a verdade. Por mais que ela doa, porque a verdade, ela faz com que eu ainda consiga me reconstruir de alguma coisa. A mentira, não. Quebra a minha confiança. Então, não me diga mentiras. Gi, e se eu quisesse falar, não diga-me mentiras? Estaria inadequado. Por quê? Porque o não, ele é uma palavra atrativa, ele é um advérbio de negação. Então, quando você tiver uma palavra que é voltada para um aspecto de negatividade, o teu pronome pessoal do caso oblíquo átono precisa vir antes do teu verbo. O que mais que é palavra atrativa, Gi? Advérbios. Sempre me dizem a verdade. Sempre é um advérbio. E aí o advérbio ele puxa o pronome pessoal do caso oblíquo átono para frente. E se eu quisesse dizer sempre dizem-me a verdade? Tá vendo que fica até estranho? Não dá certo. O advérbio é uma palavra atrativa. Pensa cada uma dessas palavras atrativas como ímãs. Estão trazendo toda essa força de fixação para frente, tá? Que mais? Nós vamos observar um aspecto que é legal. Se houver vírgula antes do advérbio, ele deixa de atrair o pronome. Como assim? Aqui. Aqui é um advérbio de lugar, concorda comigo? Aí eu tenho a frase, aqui, vírgula, se pensa. Aqui, vírgula, pensa-se. Se eu tiver a marca da vírgula, porque eu estou deslocando o meu advérbio, especificamente o meu adjunto adverbial de lugar, aí eu não vou poder escrever aqui, vírgula, se pensa. Eu vou precisar adotar um caso de ênclise. Por quê? Porque o pronome pessoal do caso oblíquo átono, ele não tem força para começar uma oração. Guarda esta informação, tá? Eles não têm essa força para vir no início de uma frase, justamente porque eles não têm esse aspecto discursivo forte, tá? Então essa informação é muito importante. O que mais que é uma palavra atrativa, Gi? Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Lembrando que são pronomes demonstrativos neutros. Como assim, Gi? Alguém me contou a verdade. Alguém é um pronome indefinido, tá? Então aí neste caso vai trazer para mim esta marca de puxar o pronome pessoal do caso oblíquo átono para frente. Muito importante nós observarmos isso, tá? Que mais? Isto me convenceu. É um pronome demonstrativo, tá vendo? Isto me convenceu. O aluno que me pediu informação não compareceu. O que, lembra que pode funcionar como um pronome relativo, quando recupera o termo que veio anterior. Então, guarde essa informação. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos neutros e pronomes relativos, eles puxam o pronome pessoal do caso oblíquo átono para frente. Assim como as palavras e as expressões negativas, assim como os advérbios, com exceção daquele momento do advérbio estar deslocado, então vir separado com vírgula, que aí vai fazer com que
a minha oração subsequente, e, portanto, a minha oração de pensamento, ela não tem a força para se iniciar com um pronome pessoal do caso oblíquo átono, fazendo com que ele precise se localizar depois do verbo, tá? O que mais que nós precisamos observar? As conjunções subordinativas. Nós trabalhamos com isso lá naquela aula em que eu conversei sobre o período composto por subordinação. Lembra que eu te expliquei que nós temos as orações subordinadas substantivas, que elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, as orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas por pronome relativo, e as orações subordinadas adverbiais, que são introduzidas pelas conjunções subordinativas não integrantes, tá? E aí, essas conjunções subordinativas, as não integrantes, elas chamam o pronome pessoal do caso oblíquo átono para frente. Que mais? Quando nós temos aquele elemento da interrogativa direta. O que é uma interrogativa direta? A marca lá da utilização do meu sinal gráfico de interrogação. Lembra lá das nossas aulas de pontuação? Então, quem nos disse a verdade? Nos, lembra que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Olha como ele veio antes do meu verbo. Por quê? Porque o quem fez essa força atrativa de trazer o pronome pessoal do caso oblíquo átono para frente. Quando nós temos as orações exclamativas. Como assim as orações exclamativas, Gi? Quanto nos custa estudar todas as noites? E aí eu marco com o meu ponto de exclamação para trazer essa convicção de que é puxado ter trabalhado o dia inteiro e depois no período da noite ainda se dedicar a um espaço de uma formação. Eu sei como é isso. Foram 7 anos da minha vida assim, trabalhando de dia e de tarde e no período da noite frequentando o espaço da universidade, das 19 às 23 horas. E quando nós temos as orações optativas, como assim? As orações que exprimem desejo. Então, Deus te abençoe, o diabo te carregue. Tá vendo como os pronomes pessoais oblíquos átonos vieram antes do verbo? Porque nas orações optativas, as que exprimem desejo, o pronome ele precisa vir antes do verbo. Muito bem, gente. Agora nós terminamos as regras específicas da próclise. Nós vamos para a mesóclise, ou seja, quando o pronome ele está localizado no meio do verbo. Gente, as regras da mesóclise não são difíceis. Sério mesmo, Gi? Seríssimo. A mesóclise ela é obrigatória e só pode ser utilizada com o verbo no futuro. Você vai anotar isso. Verbo no futuro. Gi, estou com vontade de utilizar uma mesóclise com o verbo no presente. Posso? Não. Gi, estou com vontade de utilizar uma mesóclise com um verbo no pretérito. Eu posso? Não. Você só pode utilizar a mesóclise com o verbo no futuro. Ou seja, com um verbo que apresente a sua flexão no futuro. E como é que funciona isso? Funciona pela tua utilização das conjugações verbais. E aí não vai importar se o verbo ele está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Isso não é um critério. O critério é qual? O verbo ele estar no futuro. É apenas o único critério. Tudo bem? Gi, então, você pode verificar isso para mim? Como é que funciona essa tal de mesóclise? Com certeza. Olha um exemplo. Contar-me-ão a verdade. O que eu fiz? Seria o verbo contarão, com a-o-til, tá? Preste atenção nisso.
Contar, hífen, me, hífen, ão. Então, contar-me-ão a verdade. Gi, mas e se eu quiser dizer me contarão a verdade? Inadequado gramaticalmente falando. Sério? Seríssimo. Se você for escrever um documento oficial ou uma redação, você precisa fazer o emprego da mesóclise. Por quê? Porque o teu verbo ele está conjugado no futuro. E aí o verbo conjugado no futuro, ele solicita este emprego. Contar-me-iam a verdade. Então, contariam, voltando aí para o aspecto do futuro do pretérito. Eu não poderia falar, me contariam a verdade? Informalmente, não há problema algum. Então, com um amigo, um parente, linguisticamente nós não nos incomodamos. Agora, gramaticalmente, se você for desempenhar aquilo que é uma fluidez de escrita acadêmica, é muito necessário que você faça o emprego da mesóclise, porque revela que você tem um domínio pleno das questões relacionadas ao emprego das estruturas em língua portuguesa, tá? Que mais? No caso de haver uma palavra atrativa, a próclise será obrigatória. Como assim? Lembra que as palavras ou expressões negativas, elas fazem com que o pronome pessoal do caso oblíquo, o átono, venha antes do verbo? Pois muito bem, se eu tiver um verbo no futuro com qualquer palavra atrativa, eu não vou poder empregar a mesóclise. Eu preciso optar pela próclise. Sério? Então, por exemplo, eu tinha falado que contar-me-ão a verdade. Lembra que me contarão não é possível gramaticalmente. Mas se eu quero dizer que as pessoas elas não vão contar as verdades para mim, então não me contarão a verdade. E aí não vai estar incorreto, não vai estar inadequado. Por quê? Porque o não é uma palavra atrativa. Nunca me contariam a verdade. O nunca é um advérbio de negação, traz essa carga da negatividade. Então, nunca me contariam a verdade. Se você escrever nunca contar-me-iam a verdade, estará inadequado. Por quê? Porque quando nós temos a palavra atrativa, a regra da próclise prevalece. Tudo bem? Tranquilo? Agora, nós vamos observar a utilização da ênclise. Gi, a mesóclise é só isso? É só isso. Nenhuma dúvida, não é? Super algo tranquilo, fácil, que as pessoas tentam complicar. Só você lembrar quais são as palavras atrativas para você empregar a próclise. É só você observar o teu verbo, se ele se encontra no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E aí, a partir disso, você colocar o pronome pessoal do caso oblíquo átono no meio. Pronto. Mas se você tiver uma palavra atrativa, você não se esqueça. Olha só, você não se esqueça. Se eu falasse, você não esqueça-se, inadequado. Você não se esqueça, se tiver palavra atrativa, mesmo o verbo estando no futuro, você traz o pronome pessoal do caso oblíquo átono para antes do verbo. Agora nós vamos ver os casos que pedem ênclise, o pronome pessoal do caso oblíquo átono depois do verbo. Então, quando a ênclise ela é obrigatória, com o verbo no início da frase. Então, dê-me os parabéns, né? Lembra do momento vitar da vida, te dou parabéns. Ela coloca te dou parabéns na música, né? Tem uma música da Pablo Vittar, parabéns. Então, te dou parabéns. Não, dou-te, gramaticalmente falando. Só que nas músicas existe aquele mecanismo da licença poética, né? Então, dê-me os parabéns, tá? Me dê os parabéns, inadequado gramaticalmente falando, tá? Que mais? Com o verbo no imperativo afirmativo. Crianças, vírgula, divirtam-se.
Tá vendo? Então, quando o verbo ele está conjugado no imperativo afirmativo, a ênclise ela é obrigatória. Ou seja, se eu falasse crianças, vírgula, se divirtam, inadequado. Que mais? Com o verbo no gerúndio, saiu, vírgula, deixando-nos sozinhos na festa, tá? Muito importante nós observarmos isso. Que mais? Com o verbo no infinitivo pessoal, preciso encontrar-te. Neste caso, a ênclise ela é obrigatória, tá? Agora nós vamos analisar os casos da colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono nas locuções verbais, quando nós temos um verbo próximo a outro, ligado ou não por estruturas de preposição. Lembra que nós já havíamos falado disso anteriormente? Então vamos analisar, Quando se fala em colocação pronominal nas locuções verbais, não se pode mais verificar simplesmente a posição dos pronomes pessoais do caso oblíquo átonos com relação ao verbo, uma vez que temos dois verbos para serem vistos. Claro, lembra que esse é o princípio da locução verbal. Então, para que possamos juntos observar esse processo, nós vamos pensar dois grandes grupos de análises agora, tá? Então, primeiro, o grupo das palavras atrativas. Então, o primeiro grupo diz respeito a nós termos palavras atrativas. Nós já sabemos o que são palavras atrativas. Então, por exemplo, expressões negativas, advérbios, são exemplos concretos de palavras atrativas. São os casos com mais recorrência, inclusive, tá? Com pronomes demonstrativos neutros, tudo que até então conversamos, pronomes relativos e um grupo sem as palavras atrativas. Então, vamos pensar primeiro com as palavras atrativas. Olha lá, locução verbal com verbo no infinitivo ou no gerúndio. Então, a gente quando tem palavras atrativas e aí locução verbal com verbo no infinitivo ou no gerúndio, nós temos uma dupla possibilidade. A gente pode colocar o pronome antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Lembra que o verbo auxiliar é aquele que primeiro aparece dentro da locução verbal. E o verbo principal é aquele último. Então, mais uma vez, aquela icônica frase: eu estou comendo agora. Por que eu tenho uma locução verbal? Porque eu tenho o verbo estou, que vem de estar, e comendo, que vem de comer. Quem é o meu verbo auxiliar? É o estou. Quem é o meu verbo principal? Comendo, tá? Ou seja, o primeiro verbo que apareceu na minha locução verbal é o meu verbo auxiliar. E o último deste processo é o meu verbo principal. Agora, observemos juntos essa dinâmica. Locução verbal com verbo no infinitivo ou no gerúndio. Há duas possibilidades, como eu te falei. Então, eu posso dizer, não lhe quero contar os fatos, e aí qual é a locução verbal aí? Quero contar. Ou a gente pode optar, não quero contar-lhe os fatos. Percebeu o que aconteceu? Em uma eu coloquei o pronome pessoal do caso oblíquo átono antes da locução verbal. Então, antes do quero contar. E na outra possibilidade, nós colocamos o pronome pessoal do caso oblíquo átono depois da locução verbal, tá? Nós também poderíamos fazer, não lhe ia contando os fatos, tá vendo? Agora o que acontece? A minha locução verbal, ela tem um verbo auxiliar e ela tem um verbo principal que se encontra no gerúndio, aquela terminação NDO. Eu posso dizer não lhe ia contando os fatos ou
não ia contando-lhe os fatos. Aí o pronome ele pode vir antes da locução verbal ou ele pode vir depois da locução verbal. Se você escrever antes, empregando uma próclise, tudo bem. Se você escrever depois, empregando uma ênclise, tudo bem também. Quando nós temos locução verbal com verbo no particípio, nós temos uma regra neste caso. E é isso que os vestibulares e os concursos públicos eles gostam de explorar. Então, quando nós temos um verbo auxiliar mais infinitivo ou um verbo auxiliar mais gerúndio, o meu pronome pessoal do caso oblíquo átono, ele pode vir antes da locução verbal, como ele pode vir depois da locução verbal, tá? Isso é um fato. Agora, se eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, que significa que a ação ela foi finalizada, ela foi terminada, obrigatoriamente o meu pronome pessoal do caso oblíquo átono precisa se localizar antes da minha locução verbal, obrigatoriamente. Então, não lhe havia contado os fatos. Contado é o meu verbo principal que se encontra no particípio, tá? Aí o particípio regular, ele tem essa terminação em ado ou ido, tá? E aí isso é a marca que mostra para mim que um processo verbal foi finalizado, foi acabado, foi concluído. Tranquilo? Então guarda essa informação no coração. Isso tudo com palavra atrativa. Então, com palavra atrativa, eu tenho o verbo auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo. Ou o verbo auxiliar, mais o verbo principal no gerúndio. O meu pronome pessoal do caso oblíquo átono pode vir antes da locução verbal ou depois. Agora, se eu tenho palavra atrativa, lá o meu verbo auxiliar e o meu verbo principal no particípio, obrigatoriamente, eu não posso escolher, o meu pronome pessoal do caso oblíquo precisa vir antes da locução verbal. Tranquilinho, não é? Ótimo! Agora nós vamos para o segundo grupo, quando nós não temos as palavras atrativas. Quando nós não temos as palavras atrativas, então todo aquele bloco que nós analisamos quando eu te contei sobre a próclise, se a gente tem uma locução verbal com verbo no infinitivo ou no gerúndio, há duas possibilidades também. Coloca-se o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Como assim, Gi? Fica da seguinte maneira: quero-lhe contar os fatos ou quero contar-lhe os fatos. Percebeu o que aconteceu? Quando a gente não tem palavra atrativa, então o nosso pronome pessoal do caso oblíquo, ele pode vir e ele pode ouvir essa possibilidade de vir depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, tá? Isso quando a gente tem a estrutura verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Olha o outro exemplo. Ia-lhe contando os fatos, e aí esse ia-lhe, assim como quero-lhe, precisa vir grafado dessa maneira aqui, ó. Quero-lhe, ia-lhe, tá vendo, ó? Precisa ter a presença do hífen, justamente para marcar essa possibilidade de construção. Agora, quando a gente tem uma locução verbal com o verbo no particípio, portanto, um verbo auxiliar mais um verbo principal que se encontra no particípio, sem a presença da palavra atrativa, obrigatoriamente deverá ficar depois do verbo auxiliar. Lá naquele caso da palavra atrativa, obrigatoriamente, quando a gente tem o particípio, precisa vir antes. Agora, quando a gente não tem a palavra atrativa, obrigatoriamente precisa vir depois. Quando a gente tem a locução verbal
em um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio. Então, dê um exemplo, Gi. Havia-lhe contado os fatos, tá? Então, havia-lhe contado os fatos. Ou seja, obrigatoriamente precisa vir depois do verbo auxiliar. Então, guarda essa informação, tá? Obrigatoriamente, vou até colocar, obrigatoriamente, após o verbo auxiliar. Então, essa construção da própria locução verbal, tá? Tranquilo? E uma importante observação. Caso o verbo auxiliar esteja no futuro do presente, tá? Ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise, desde que não haja palavra atrativa, porque lembra que essa hierarquia é respeitada. Então, ter-me-iam contados fatos se os soubessem. Seria o meu exemplo aqui neste caso. Não é aceita pela norma padrão a colocação do pronome depois de um particípio, tá? Então, quando eu coloco depois de uma locução verbal, é especificamente após o verbo auxiliar. Porque a norma padrão ela não admite em hipótese alguma, depois do particípio, que é o que traz o evento de uma ação que foi finalizada no passado e que ali foi concluída, a presença de um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, principalmente essa parte que eu falei agora sobre a locução verbal no grupo que diz respeito às palavras atrativas e no grupo que diz respeito às palavras que não são atrativas, eu quero que você revise muito, porque quando essas questões de colocação pronominal, elas caem em concursos, em vestibulares e em processos seletivos que têm uma ampla concorrência, é isso que mais eles conseguem executar, perceber e observar, porque são as grandes pegadinhas e aquelas grandes questões que trazem um diferencial na hora de formação da pontuação. Portanto, não se esqueça quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos dentro destas possibilidades. Não esquece as regras que são voltadas àquilo que nós denominamos como próclise. Então, o meu pronome, ele vir antes do verbo, meu pronome pessoal do caso oblíquo átono. Não esquece da mesóclise, quando o meu pronome pessoal do caso oblíquo átono vem no meio, nem da ênclise, quando o meu pronome pessoal do caso oblíquo átono vem depois do verbo. Gente, é só isso a colocação pronominal. Parece muito difícil, mas quanto mais vocês colocarem em prática, quanto mais vocês olharem para aquilo que eu fui colocando, aquilo que eu fui apresentando, vocês vão conseguir naturalmente aplicar, vocês vão conseguir naturalmente evidenciar. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesta maravilhosa e incrível aula. Quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque afinal de contas é um conteúdo maravilhoso e incrível. Tudo isso aqui na plataforma EADELIA Cursos Online, a plataforma que vai fazer com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e que você alavanque os seus custos, a sua renda. Não esquece também de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações exclusivas. Nós nos encontraremos logo mais. Até logo!